Um dos tópicos hoje mais importantes na nossa atualidade são as legislações de segurança, e para isso ela está no nosso cotidiano. E nos drones não poderia faltar também, né? Então hoje o drone é um dos principais, são uma das principais ferramentas para mapeamento, fotografia, vários outros procedimentos que a gente atua aí no mercado. E a legislação não poderia faltar, né, nessa tão espessa, nessa tão variada nessa tão variada aí, contribuição que os drones nos trazem para o nosso dia a dia. Então vamos lá na questão da legislação. Na legislação hoje, o que está sendo cobrado pelos órgãos fiscalizadores são essencialmente homologação na Agência Nacional de Telecomunicações, a tão conhecida Anatel. Hoje a Anatel ela faz a parte de homologação e inspeção de telecomunicações, como rádio, celular, televisão, os drones, os nossos GPS de precisão e os nossos GPS de navegação. Então ela está ligada a tudo. Então a Anatel ela faz toda a parte da fiscalização de radiotransmissões. Então esse é o principal, vai ser um dos principais tópicos que os órgãos estão cobrando. A homologação hoje é simples, então muitas vezes os nossos drones já vêm homologados. Então se a gente for trabalhar hoje com o Phantom, com o Mavic, o Matrice, o próprio Spark, aí isso falando em questão de asas rotativas. Falando em asas fixas, a gente vai trabalhar com bons voos, vai trabalhar com o Arator, vai trabalhar com o Veroc da Horus. Só que os asas fixas fabricados no Brasil ou até mesmo no exterior, como o da Trimble aí, eles já vêm homologados pela Anatel. E os Phantom, a partir aí do Phantom 4 Pro e Advanced, eles também já estão vindo homologados. Então não há necessidade de você ir lá homologar no site, pedir homologação ou contratar um terceiro para fazer isso. Não há necessidades. Então hoje os drones nossos já vêm homologados pela Anatel. E como saber isso daí? Logo no controle ou no drone, interior ou exterior do drone, ele vai ter uma plaquinha falando Anatel, então com uma numeração do lado. Então essa numeração você já está isento de realizar essa homologação via site, via cadastro na Anatel, ok? Vamos lá. Então, próximo passo. Próximo passo é a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Então hoje todos os nossos drones, toda a nossa parte aérea, levantamentos, deve ser cadastrado na ANAC. Então a ANAC ela é um órgão fiscalizador também e regulamentador dos nossos processos aí de voos, tanto na área profissional quanto na nossa área mesmo aí de hobbies, fotografia e etc, né? Mas voltado para nossa área de aerofotogrametria, a ANAC tem um essencial, uma função essencial aí. Então, e a gente vai aprender a fazer esse cadastramento aí na ANAC. Então, vou puxar aqui para vocês. Eu já estou aqui com a parte no site, né, da ANAC. Então a gente vai ver aqui alguns tópicos aí do cadastramento, qual documentação que precisa. Mais para baixo ali a gente vai falar sobre a obrigação das aeronaves não tripuladas, ou chamado RPAs, né? Questão aí. A gente vai ver agora o cadastro. Então, que está no site da ANAC, né? Então você vai colocar lá no Google mesmo, página da ANAC e tal, e ele já vai aparecer isso daqui. Ok. Os nossos aqui cadastros, então vai ter cadastro no sistema Cisante. Então esse é o nosso cadastro. Então a gente vai vir aqui, colocar a documentação. Para se cadastrar é necessário o que? Nome, endereço, CPF e o e-mail. Se for pessoa jurídica, os dados jurídicos da empresa.
Logo após, você vai precisar aí dos dados da aeronave. Então você vai ter todos os dados aí que necessita da aeronave. Então a partir disso daí, você vai vir aqui, ó, CISANT, vai fazer o seu cadastro. Eu não vou fazer porque eu já tenho o meu cadastro, mas eu vou mostrar para vocês como que é o cadastro. Então vocês só vão vir aqui, ó, cadastrar novo operador e vão colocar toda essa documentação. Então colocou essa documentação, todos os dados de vocês, aí vocês vão para a aeronave. Eu vou mostrar o meu cadastro aqui, porque aí fica mais fácil para vocês verificarem. Então tá aqui, ó. Esse é meu cadastro. Então, dados pessoais, não vou mostrar, né? Mas dados da aeronave. Então, o que eu fiz? Vou pedir a senha e login de novo. Vou colocar o código. E vou entrar. Ok, aqui já tem meus dados pessoais, endereço, tudo. Ó, então agora vou colocar como edição aqui e vou mostrar para vocês. Qual é o número? Então o número eu coloquei um número aleatório, então número da minha aeronave. Fabricante DJI, modelo DJI 4, porque o meu é 4 Advanced. Esse é meu número de série, o peso, a foto. Então como eu tirei uma foto aí do celular e mandei pelo WhatsApp, ele ficou com o nome no WhatsApp. Qual é o ramo da atividade? Então era fotogrametria, era levantamento e aqui é o número de série do drone. Então só vim aqui salvar, ok. Ele já alterou a aeronave e eu vou vir para o certificado. Esses dados são perdidos, confirmar, ok. O meu certificado é esse daqui, ó. Então ele já está aqui meu certificado da minha aeronave. Então falando aí o número, então vai ser o número do meu cadastro, que é aquele número aleatório que eu mesmo coloco lá, qualquer número, mas tem que ter todos esses dígitos. A data aqui, então já vai vencer agora no mês 11, então daqui uns dias tenho que refazer o meu cadastramento. Aqui o número de série do meu drone, que eu coloquei lá os dados adicionais, e aqui algumas instrumentações aí que falam da ANAC, ok? Após isso, a gente vai ter aí após esse cadastramento, então o que vocês vão fazer lá, então a gente vai ir pro DCEA. O DCEA é o Departamento de Controle de Espaços Aéreos, é onde vocês vão solicitar os voos de vocês, é onde a gente faz os pedidos de voo para as áreas que serão mapeadas, ok? Então aqui já está no meu cadastro, então já tenho meu cadastro aqui. Vocês vão lá no cadastro, vão colocar aqui piloto, pessoa física, então eu coloquei como piloto, e a partir daqui vocês vão colocar os dados pessoais de vocês. Aqui só tem um macetinho que eu vou explicar para vocês, é a questão da documentação. Então muitas vezes o pessoal aí está reclamando que não consegue gerar os SARPAS e tal, pela questão aí que o leitor automático deles não consegue rastrear os documentos de vocês. Então meu macete é, quando vocês forem fazer a solicitação, o envio dos dados de vocês aqui, nome, CPF e tal, ele pede foto legível. Por quê? Porque o sistema deles é automático, então ele mesmo vai rastrear esses dados de vocês, nome, data de nascimento, CPF, automaticamente a partir de um algoritmo de identificação, e ele já vai automaticamente liberar para vocês em 48 horas. Se não tiver foto legível, não conseguir identificar isso daqui, vai demorar. Demora muito, porque aí vai precisar de um profissional para estar analisando a documentação de vocês e estar fazendo a liberação. Então, esse é meu macete para vocês. Após realizado toda essa parte aí da solicitação, você vai
após o teu cadastro, vai fazer a solicitação de voo. Então aqui na solicitação de voo, vocês vão ver que aqui eu já tenho a minha aeronave cadastrada. Então vocês podem adicionar a aeronave de vocês. Vocês vão colocar aqui o nome, o peso, o número do cisante, que é aquele lá que a gente fez, vocês lembram? Que é aquele anterior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse número aqui, ó. Então esse número vocês vão colocar aqui. Ou CAV. CAV aí caso a aeronave já tenha certificado pelo Ministério da Defesa, aí você vai conseguir implantar aqui. Que aí são, que nem aqui, são aeronaves aí para experimentos, são aquelas pessoas que estão elaborando a sua própria aeronave. E aqui aeronaves aí que já são de especiais aí, são aeronaves de grande porte, voltado para levantamentos aí do Ministério da Defesa, juntamente com o Exército, com as Forças Armadas. Então eles fazem aí os seus RPAs especiais aí, que acabam entrando nessa normativa, ok? Após cadastrado, então vocês vão solicitar o voo. Tá bem pesado, pelo jeito, o sistema deles aqui. Vocês vão fazer a solicitação. Então, nessa solicitação são 4 passos. Quais serão utilizados? Então, minha aeronave, já vou colocar aqui. Já coloquei. Qual que vai ser o levantamento? Então, vou colocar um levantamento padrão. E aí aqui eu vou informar a minha coordenada. Então eu posso vir aqui hoje, vamos lá para a área de vocês. Então eu vou colocar aqui na minha região, Paraguaçu Paulista. Ó, vem aqui e vou informar, exibir no mapa. E vou preencher quais são as coordenadas desse local. Ó, definir ponto de decolagem. Dei 2 cliques, vou arrastar. Aonde vai ser meu local de decolagem? Vai ser fora do perímetro urbano. Definir com ponto de decolagem. Ok. Definir. Aqui eu vou colocar o nome do operador. O tipo de operação, que vai ser VLOG e VFR. Eu vou explicar certinho para vocês o que é isso daqui nos próximos slides. Qual vai ser a altura? Então, altura 120 metros, que é o que a legislação hoje exige, caso tiver algum documento. E qual vai ser o raio? Então, eu vou explicar certinho para vocês essa questão do raio ali. Área, polígono, tal, você pode inserir os dados do polígono e quais dados você tá, mas meu raio vai ser 1.500 metros. Não, vamos colocar 3.000 metros, que é o mais utilizado hoje. Aí, vou colocar a descrição do operador e vou solicitar o voo. Esse voo, vamos colocar, ó, declaração que está ciente da operação ocorre a 2,3 km de distância de aeródromo, pistas de aviões, heliportos, aeroportos. Então você tem que estar ciente disso daí. E aí assinala todas essas declarações e solicita o voo. O voo vai sair em torno de 45, 48 minutos, em torno de 1 hora aí, se for aprovado, que se tiver conforme todos os padrões aí, você colocar o início do voo, o início, o final do voo, o horário da janela de voo, das janelas de voo, então você vai conseguir solicitar normalmente essa solicitação e pedido de voo, ok? Caso tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, a gente vai estar disposto a tirar todas as dúvidas de vocês nessa questão aqui dos SARPAS, DCEA. Então agora a gente vai para a parte da definição da legislação junto a esses órgãos que vai estar regulamentando toda essa parte aí do voo de vocês.
Então, como eu já falei ali, questão dos RPAs, né? Então, são os veículos aéreos não tripulados. Então, isso daqui é uma estatística do ano aí de 2018, que aí se teve aí um cadastramento de pilotos, 1.653 pilotos cadastrados, voos solicitados, os voos solicitados aí autorizado em menos de 45 minutos e os que precisam aí da NOTAM. Então aí a NOTAM são drones aí de grandes portes, então que a gente vai ver quem precisa fazer a solicitação do SARPAS, quem precisa fazer a solicitação no NOTAM. Aí foram 1.798 aeronaves cadastradas, então vocês podem ver que foi mais aeronaves cadastradas do que os próprios pilotos. Então muitos pilotos aí tiveram 2, 3 drones ou RPAs, né? E os equipamentos mais utilizados aí foram o Phantom 3, que é um equipamento que hoje eu não indico para aerofotogranometria, mas o SARPAS não serve só para aerofotogranometria, mas sim para fotografia e aérea e várias outras finalidades aí, não sendo mapeamento para aerofotogranometria. Então aqui a gente vai ver um pouco sobre a legislação. Então vamos falar um pouco aqui sobre o peso, decolagem, qual vai ser solicitado pelo SARPAS, qual vai ser solicitado pela NOTAM e qual vai ser mais rápido, qual vai demorar mais. Então vamos lá. Dá uma pausinha para a água. Então, hoje o principal elemento que a gente leva isso em consideração para fazer um pedido de voo vai ser a questão do peso do equipamento. Então, qual é o peso máximo de decolagem hoje para um RPA? É menos de 25 kg. Então, se passar de 25 kg, como a gente falou lá, que seria os RPAs de grande porte, então geralmente são acima de 25 quilos, ainda não estão sendo utilizados para o mercado. Mas se estiver sendo utilizado, a solicitação de voo hoje acima de 25 quilos, ele não seria autorizado via SARPAS e ele deveria solicitar uma autorização via NOTAM. Então vocês podem ver aqui não, aí ele vem, autorização em torno de 18 dias por meio emissão aí da NOTAM, Agência Internacional de Aviação. Se tiver menor que 25 quilos, aí são outras duas atribuições, que será realizado aí no campo visível, veloz, né, que é o que a gente hoje leva em consideração, num raio aí em torno de 5,5 quilômetros, para realizar os levantamentos. Então, se for veloz, se tiver duas pessoas, um operador e um visualizador, ele vai ser veloz. E se não for, aí ele abre na aba, em outra aba para autorização. Se não for, ele vai solicitar via NOTAM também, porque aí são aeronaves sem visualização, que o piloto não consegue ter aquela visualização da aeronave, que são hoje utilizados aí para grandes áreas. Então, ok, após isso daqui também ele vai para a NOTAM aí em torno de 18 dias. Se ele for veloz, ele vai ter aí a questão do voo. Então, qual que é a altura do voo? Aí vai levar em consideração a altura em pés, cerca aí de 100 pés em cerca de 30 metros e 400 pés, cerca de 120 metros a partir do solo. Então, a partir da onde você está, a partir do teu home point, ok? Então, se for acima de 120 metros, você deve fazer uma solicitação também via NOTAM, que aí ele vai levar outros dois parâmetros. Se for acima de 120 metros,
você vai pedir para a Notan. Se for abaixo de 120 metros, você vai fazer uma solicitação também a partir dos SARPAS, que levará 2 dias. Só que leva em consideração o raio da distância. Então, o raio da distância para não visíveis é de 9,3 quilômetros, que será autorizado em 2 dias. Se não for, ele vai ser autorizado se for maior que 9,3 quilômetros, ele vai ser levado para a Notan para ir a autorização de 18 dias, ok? Então, voltando lá no nosso objetivo, que é o Veloz. Veloz, então a gente está entre 120 e 30, e de 30 a 120 metros de altura. Então, ok, ele foi autorizado a 120 metros. Então, você vai ter um raio aí que você vai precisar cumprir, que vai ser um raio aí de 3 milhas de aeródromos, então de áreas longe dessas áreas de aviões, helicópteros e outros tipos de aeronaves aí. Então, ok, se você tiver a 5,5 km de distância dele, você será autorizado em 45 minutos. Se você tiver dentro desse raio, você só será liberado a partir de 2 dias, ok? Vamos lá, próximo tópico. Então, alguns informativos também aí do SARPAS. Alguns indicativos, não muitas vezes proibições. Então, os 2 últimos são proibições e já os 4 primeiros aí já são somente instruções. Então, qual que é a maior instrução deles? Fazer voos durante o dia, planejar os voos para atingir no máximo aí 120 metros, de 30 a 120 metros, devido aí já a 30 metros tem alguns drones, 60 metros já tem helicópteros e a 120 metros já tem um raio aí dos aviões. Muitas vezes aí a 30 metros também tem aviões, principalmente em área agrícola, pela questão da pulverização. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Tanto aviões quanto helicópteros. A utilização aí para fins de hobby ou recreativos são destinados aí, você tem que se destinar a locais que tenham aeromodelismo, porque esses locais já são mapeados, né? Então, voos aí sobre edificações, você deve voar aí sobre edificações e pavimentos aí com altura. Você tem que voar em torno de 30 metros longe, um raio de 30 metros longe desse local, ok? Não sobrevoar pessoas sem autorização. Então, se for no show, e aí uma balada ou uma rave, o que for aí, esse local tem que estar inscrito no seu, ali na sua compra, no seu bilhete de compra, que vai ter voo por drone, que vai ter voo por RPAs, que vai ser filmado. Caso não ocorra isso, esse local pode ser processado, porque ele não tem as devidas autorizações de pessoas para filmagem ou para sobrevoo em cima dessas pessoas, ok? Nunca, mas nunca, nunca sobrevoar sobre áreas de segurança pública, como aí quartéis, presídios, delegacias e infraestruturas críticas, principalmente em questão de presídios. Nunca voar próximo, porque sem as devidas autorizações, porque você sabe, eles acham que é coisas aí erradas que estão vindo para dentro do presídio, ok? Ministério da Defesa. Ministério da Defesa hoje é uma coisa crítica. Então, que até saiu há pouco tempo uma legislação falando sobre os levantamentos aí por RPAs. Até então, antes de 2019, 18, 19, não tinha legislação para isso, e quem dominava o nosso mercado era os proprietários de aviões para aerofotogrametria tradicional, que é o que a gente vai falar mais para frente aí nos próximos vídeos. Vai falar sobre aerofotogrametria tradicional com drone, como corria, como era feito, mas isso mais para frente, ok? O Ministério da Defesa hoje
ele exige que você faça seu cadastramento. Então, por quê? Porque todo imagem, todo sensoriamento remoto, dentro de um perímetro de um estado ou de um país, ele precisa ter cadastramento no Ministério da Defesa, porque isso é segurança pública. Caso de guerra, caso de algum outro ocorrido, o Ministério da Defesa sempre está ciente do que foi realizado dentro do seu perímetro do seu país, ok? E a partir disso a gente vai ver um pouquinho sobre essas normativas para o cadastro no Ministério da Defesa. Então eu trouxe aqui no próprio site do Ministério da Defesa, falando aí sobre a inscrição no MD, né? Tão conhecido como MD. Então aqui eu vou passar depois esse link aí para vocês estarem tirando. São alguns tira-dúvidas que vocês vão estar tendo que visualizar caso forem trabalhar com essa parte da aerofotogrametria. Então o Ministério da Defesa exige. Então aqui vai ser alguns tira-dúvidas, mas eu vou passar mais para vocês mesmo sobre algumas especificações. Então hoje, para cartografia, meteorologia, aerolevantamentos, o Ministério da Defesa exige aí o seu devido cadastramento. E nesse devido cadastramento você possui algumas categorias. Então possui a categoria A, B e C. As categorias A é para execução de serviços em gerais, para você executar toda a fase decorrente da aerofotogrametria, desde da captura até a entrega final para o teu cliente. Então nossos cadastramentos ele pode ser realizado aí a partir da categoria C, mas seria excelente se conseguisse a categoria A. É muito mais exigente? É muito mais exigente, mas precisa, muitas vezes, alguns serviços públicos ou públicos privados necessitam o cadastro no Ministério da Defesa, ok? Já a categoria B, então são categorias aí de levantamento de fase somente de levantamento aeroespacial, então somente o levantamento e a entrega do produto bruto, sem a decorrência da entrega do produto final. E a C são somente a interpretação desses dados ou obtenção e processamento dos dados obtidos a partir da classe B, então da categoria B. Então o essencial hoje seria ter a categoria A para os nossos serviços, ok? E como fazer a realização desse cadastramento? Então vamos lá. Então aqui hoje o Ministério da Defesa ele pede alguns laudos. Esse laudo aqui ele vai estar no nosso processamento dos dados lá. Então são exigências aí do relatório de dados. Então aqui já tem as características da câmera, que a partir dessas características da câmera você vai conseguir obter a sua categoria ali do Ministério da Defesa, e com isso isso daqui você tem que entregar aí para o Ministério da Defesa, mas isso é um relatório técnico do processamento, tanto feito pelo Pix4D, quanto pelo Agisoft, quanto Agisoft Metashape, quanto pelo Correlator. Então ele já te dá esse relatório aí tranquilamente, você só tem que adequar conforme aí o Ministério da Defesa, ok? O próximo passo aí é o cadastramento. Então o cadastro hoje no Ministério da Defesa eu vou mostrar para vocês aqui aonde você vai cadastrar. Então esse é o sistema de cadastramento aí, SysCAD. E aqui tem algumas informações das empresas já cadastradas e quais são exigidas no cadastramento. Então são as empresas aí fornecedor de mísseis, roupas de proteção, radares, paraquedas, vantes ou nossos RPAs, armas, blindados e satélites. Então a gente pode ver aí que tem muito cadastramento feito, mas o maior número hoje de cadastramento é em São Paulo. E para o credenciamento dessas empresas, então
Vamos ver o credenciamento. Então, algumas exigências aí para o credenciamento. Então, a questão aí, todas as empresas têm que ser cadastradas aí com razão contrato social. Então, deve ser empresas com CNPJ. Aí, algumas declarações de comprovante de conhecimento científico e tecnológico. Aí, isso tem duas categorias, que é uma categoria para prestação de serviço e outra somente para cadastramento. Esse prestação de serviço é prestamento de serviço juntamente com o Ministério da Defesa, que muitas vezes pode não ser o nosso caso, mas aí algumas necessidades, alguns comprovantes também, que são realizados aí a partir desse cadastramento. Mas para tudo isso a gente tem um manual. Então vai ter um manual aqui de cadastro de produtos no Ministério da Defesa. Então vocês dão uma olhadinha lá. Não vou falar tudo dele, porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui e ainda tem coisa ainda para passar para vocês, ok? Então dá uma verificada lá que tem tudo isso daqui no site do Ministério da Defesa. E o principal hoje, cobrança do Ministério da Defesa, são pessoas devidamente capacitadas para esses levantamentos. Então, a exigência deles hoje é o CREA. Então, você ter atribuição para aerofotogrametria ou para fotogrametria. Essa atribuição é o CREA quem concede a partir do teu curso de graduação ou uma pós-graduação na área. E hoje também estão sendo exigidos os seguros obrigatórios, como o nosso seguro obrigatório lá do carro. Então, o seguro obrigatório hoje é chamado como um RETA. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês o porquê a necessidade de obter o seguro RETA. E depois eu vou explicar o que em si é o seguro RETA obrigatório para terceiros. Percebam que aqui tem um drone. Isso é um asa fixa com um demonstrativo aí. Não vou falar o nome da marca, mas eu não indicaria mais para comprar esse equipamento, porque esse equipamento ele pode gerar esses transtornos, principalmente esses equipamentos asa fixas que descem de barriga. Então que ele desce plana no chão de barriga, então pode correr isso daí. Então o seguro obrigatório hoje para terceiros é chamado RETA, né? Então ele só cobre danos a terceiros, ele não cobre o dano de casco. Como ali foi 2 drones, então não sei se vocês perceberam, mas tinha um Phantom 4 e ele acabou colidindo com o Phantom 4. Eu me refiro que foi o primeiro acidente aéreo no solo, é brincadeira, né? Mas aí isso pode ocorrer, porque um drone estava parado, um Phantom estava parado e veio o asa fixa e pegou em cheia nele. E fora a caminhonete, que pegou na caminhonete também, riscou e tal. Mas tudo isso, se tivesse o seguro RETA, ele só cobriria aí para terceiros. Então o que ocorreu? Riscou a caminhonete. Então o seguro RETA só cobriria a caminhonete, o risco da caminhonete ou algum dano, caso cair numa lavoura, pegar fogo, essa lavoura vai estar assegurada pelo seguro. Então hoje a gente tem a Aeroconsult, que são a nossa seguradora aí de drones, que são parceiros nossos. Então eu tenho um canal no YouTube onde vocês podem, eu vou deixar o link também aqui, vocês podem tá verificando lá, e eu tenho 30%, de desconto para os meus inscritos no canal e para os meus cursistas. Então esse desconto aí ajuda, porque o valor hoje está em torno de 900 a 800 reais. Então ele vai ficar em torno de 500 a 600 reais o valor desse seguro. E é obrigatório para todos os drones, desde Robin até levantamento aerofotogramétrico. Ok? Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês desse início. Então, falando aí sobre a legislação,
sobre segurança. E nos próximos vídeos aí a gente vai falar um pouco mais sobre sensoriamento remoto, vai falar sobre aerofotogrametria tradicional e aerofotogrametria com drones. E falar um pouquinho também de SIG, Sistema de Informações Geográficas, ok? Abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.